Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o Nissan March SV com transmissão automática do tipo CVT. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que participem daquela área comunidade, que lá nós falamos a respeito dos carros que nós já testamos, dos carros que nós iremos testar, e falamos a respeito de curiosidades automotivas em geral. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, porque toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Vamos lá para o March. Bom, o Nissan March ele foi lançado aqui no Brasil em 2011. Teve esse facelift em 2014, né, que foi quando ele começou a ser produzido aqui no Brasil. E em 2016 ele ganhou a opção de transmissão automática do tipo CVT. Bom, na época ele chegou junto com o Etios automático. E eu testei os dois carros na época e a discrepância entre o Etios versus o Nissan March em termos de dirigibilidade era absurda. O March era muito melhor em termos de desempenho e principalmente suavidade do câmbio e até mesmo respostas do câmbio, por mais curioso que isso possa parecer, apesar de ser uma transmissão do tipo CVT. Ela caiu muito bem e era algo que fazia falta no March desde o começo que ele começou a ser vendido aqui no Brasil. Foi algo muito bem-vindo a chegada da transmissão automática do tipo CVT nele. Essa versão SV que eu testei, ela vem já bastante completinha, vidros, travas, espelhos elétricos, o rádio dele é bom, tá? Apesar de não ser uma central multimídia, mas funciona muito bem, a qualidade de som é muito boa, o ar-condicionado é manual ao invés de automático como na versão de topo e as rodas são menores, que são de 15 polegadas, eu considero ainda melhores para o uso urbano, só que piores em estrada, porque o March ele tem uma tendência a uma certa imprecisão em altas velocidades por ser muito leve, né? E ter um entre-eixos curto. Então, o perfil um pouco maior de roda ajuda ele a se tornar mais estável em estrada. Mas na cidade isso se reverte de uma maneira positiva, no caso dessa versão CVT, porque ele transpassa com muita tranquilidade os buracos em geral. Uma característica que eu sempre bato muito a tecla aqui em carros japoneses é que o acelerador deles tem a tendência a ser muito curto. E o March não foge a essa regra. Poderia ser mais longo, mas ele funciona muito bem, tá? Ele não tem aquele efeito mobilete de câmbio CVT, ele reage muito rapidamente. Claro, graças ao motor 1.6 CVVT-CS. Todas essas siglas para dizer que ele tem comando de válvulas variável nas válvulas de admissão e escape. Com isso, ele consegue ter muito torque em baixas rotações. Se a gente pegar friamente, né, se formos como pilotos de super trunfo, ele só tem 15 kg de torque a mais de 4.000 RPM. Mas na realidade a gente sente esse torque presente já a partir dos seus 1.000, 1.500 giros. De uma forma muito gostosa, entendeu? Sem você precisar exigir muito do carro. Com isso e essa transmissão do tipo CVT, você trabalha o carro com um silêncio absurdo o tempo inteiro. Você praticamente não escuta o motor. E olha que eu estou falando que eu moro numa cidade com ladeiras muito íngremes. E o carro, ele praticamente não passa muito dos 2.000 giros e vai empurrando com gosto, com muita tranquilidade. Para quem não se lembra, quando o March foi lançado em 2011, era como se ele fosse uma espécie de Up TSI. Inclusive os dois têm um desempenho muito parelho, tá? Apesar de muita gente não saber. São escolas de motores muito diferentes. O motor turbo que despeja muito torque em baixa rotação, o March que tem um trabalho mais em alta. Mas se você botar os dois para fazer os 100 km juntos, as versões manuais, o March vai ir muito próximo ao Up TSI, o mais incrível que isso possa parecer. Mas enfim, vamos para o March CVT, que é o que interessa. Ele também tem aquela tecla Overdrive Off, né, que você aperta, que aí ele mantém o giro mais alto, né, deixa o câmbio mais esperto. E ainda tem a marcha low, que é para você fazer freio motor na hora que você está numa descida muito grande. Ele reage de uma maneira muito rápida, tá? É muito gostoso, é muito cômodo de dirigir, porque você não sente nunca a falta de potência. É uma coisa que chega a me impressionar realmente, né? É muito bom de você andar suave. E ao contrário do March com câmbio manual, o March CVT ele consegue uma peripécia muito interessante no ciclo de estrada.
ele fica numa rotação muito baixa. Para vocês terem uma noção, a 100 km por hora, ele tem potência suficiente para empurrar o carro a 1.500 RPM. Isso é muito baixo, tá? Com o câmbio CVT. A 120 km por hora, nós temos 1.900 rotações por minuto. Isso é muito baixo. Com isso, é óbvio que ele tem um consumo excelente. No ciclo urbano, ele ficou muito parecido com o consumo da versão manual, que é ótimo, né? Porque você tem a comodidade de não ter de trocar de marchas. Então, estamos falando de um carro que conseguiu fazer 11 km por litro de álcool no ciclo urbano, que é ótimo, com ar-condicionado ligado. E na estrada, andando a 110 km por hora, em torno aí dos seus 1.700 giros, tá, aproximadamente, eu consegui médias de 15,3 km por litro de álcool. Isso é um absurdo. Com o ar-condicionado ligado, é muito bom. Tá? Um consumo excelente, tá? Para um carro com motor bom, que se você der uma pisada forte nele, você atinge os 140, 150, 160 por hora com muita tranquilidade. Aí só entra a questão, né? A estabilidade não acompanha a agilidade. Por isso que você manter velocidades mais baixas com ele é tranquilo, que além de você vai gostar muito por conta da economia, também tem a questão da segurança. Por quê? Aí vem o grande calcanhar de Aquiles do March. Faltam controles de tração e estabilidade e ele só tem duplo airbag. Em termos de estrutura mesmo, já é uma estrutura que ela já está um pouco defasada quando você compara com os concorrentes no mercado. Afinal, essa geração do March foi lançada ao mundo em 2010, então já tem muito tempo que esse carro está sendo produzido da mesma forma, né? Apesar da nova geração já existir lá no exterior, mas a gente ainda não viu nenhum passo da Nissan produzir esse carro aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, que ele é feito em Resende, né? No mais, é um carro muito gostoso, muito suave, muito macio, principalmente no ciclo urbano. É maravilhoso de andar nesse nosso asfalto lunar, que você não sente muito as irregularidades, porque pneu de perfil alto, os bancos são um pouquinho durinhos, tá? E tem pouco apoio de coxas, poderia ser melhor, né? Mas no restante ele é tranquilo. Outra questão que bate assim uma certa depressão quando você entra no March é que o painel dele é muito simples, né? Você olha, você fica assim meio para baixo quando você percebe isso, né? Inclusive o cluster, né? Ele poderia utilizar o cluster do Versa, que é o mesmo carro, né? Para quem não sabe, o Versa é o sedã do March, né? Ele poderia utilizar o mesmo cluster do velocímetro, do conta-giros e principalmente ter um medidor de temperatura do motor, que é algo que é sempre útil. Apesar que ele tem um computador de bordo, mesmo naquela simplicidade homérica, ele consegue ainda ter um computador de bordo, que é muito bem-vindo. Tem regulagem de altura do banco, a posição de dirigir é um pouquinho mais elevado, que é natural, a própria carroceria dele é bem mais elevada que a média geral. Uma característica que é bastante interessante é o raio de giro, né, o diâmetro de giro dele. Ele consegue dar uma volta em si próprio em 9 metros, isso é muito baixo. É um carro muito bom de você andar no ciclo urbano, que você sai e entra com muita facilidade. E como o motor tem muito torque, muita força, aliado à transmissão CVT, além de ser silenciosa, é muito ágil. É como se você estivesse dirigindo uma scooter no meio urbano. Então é muito interessante, é um carrinho que realmente ele... Ainda mais quando a gente compara, por exemplo, com o Onix, tudo bem que o desenho dele é mais polêmico, mas o March é muito superior, tá, tecnicamente, né, em termos de mecânica, transmissão e suavidade de funcionamento, né? Mas preferências, né? Mas é um carrinho muito legal. Eu com certeza teria ainda mais nesse tom de azul maravilhoso que o carro que eu testei tinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que com o tempo eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. Uma característica que eu esqueci de abordar aqui no March, bem como já havia reclamado na versão manual, mas na versão CVT isso é mais latente, a necessidade desse opcional, é a falta de piloto automático, né? Que seria de uma comodidade maior, até porque como não é um carro para você correr muito, é um carro principalmente para você economizar, ter conforto, o piloto automático faz falta. Mas se até pouco tempo atrás, até a linha 2019 do Nissan Kicks, para quem não sabe, o Nissan Kicks é um carro montado na base do March, né? O SUV do March,
Ele também não tinha piloto automático em versões de mais de 100 mil reais, que fará o coitado do March, que está lá na casa dos 50 a 60 mil reais. Esse seria algo muito bem-vindo, bem como os controles de tração e estabilidade, apesar de ele estar praticamente em fim dessa geração. Tá bom, pessoal? É isso então. Valeu!